Bom dia! Voltei, gente. Carinha um pouquinho amassada, mas tô aqui. Desculpa por ontem, né? Eu dei uma sumida, não vim gravar. Foi autorização de cima, tá? Eu tava. Bom, né? Devido à última aula, me trouxe muitas emoções e minha cabeça tava uma zona lá dentro também, né? E a cura se trata disso, né? Então eu tive que ter um tempinho para mim para poder reorganizar tudo isso, ressignificar, entender, refletir, tudo que eu venho falando desde do meu testemunho, né? Que é assim que funciona. E eu vou aproveitar para explicar um pouquinho sobre isso, né? Explicar um pouquinho na prática logo. O que acontece quando a gente começa a se curar? Geralmente dá muita catarse. É, Cada doutrina chama de um jeito, né? Mas eu vou chamar de catarse. Catarse nada mais é do que o fundo do poço emocional. O despertar espiritual, ele gera muito isso. É quase uma depressão profunda recorrente. Né? E cada dia é um tema diferente. Se a gente souber curar, por exemplo, ontem foi uma. Aí vai ter aula aqui agora, mais tarde é outra. Só que então a gente tem que ir aprendendo a enfrentar o mais rápido possível. Quanto mais rápido a gente enfrenta isso, mais rápido a gente sai, né? Então, hoje nós vamos falar sobre autorreflexão e autoconhecimento, porque é extremamente necessário, porque se você não parar para refletir, você nunca vai chegar a certas conclusões, como a que eu cheguei ontem, por exemplo, que veio assim, ó. E assim foram todas as outras. Quanto mais a gente cava, mais a gente acha. Práticas de cura emocional e autocuidado. O autocuidado, gente, é a gente saber que tem certos momentos da nossa vida que a gente tem que saber abrir mão de qualquer coisa. Qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer situação para o nosso bem-estar emocional. Não quer dizer que você tem que ser egoísta. Ah, eu vou abandonar tudo e pronto. Não, você tira um tempo, por exemplo, né? É um tempo do autocuidado. É aquele tempo que você vai dedicar às suas emoções e somente às suas emoções. Né? E nada em excesso, porque se fizer isso em excesso vira depressão. Por isso que o depressivo não consegue fazer nada. Entendeu? Porque ele está no extremo. Então a gente não pode nem não se importar e nem se importar demais. A gente tem que aprender a manter o equilíbrio. E a gente consegue isso com todas essas práticas e esses conhecimentos. E a aceitação, né? E a integração da criança interior. Então vamos lá. Autorreflexão, gente, é autoexplicativo, né? Você parar para refletir. Parar para refletir não é parar para lembrar, nem pensar somente nisso. Refletir é você analisar de vários ângulos. Por exemplo, eu tive uma briga com uma pessoa que eu amo muito. Ao invés de você ficar repetindo os erros que aquela pessoa cometeu, você começa a refletir onde você também errou, porque ninguém erra sozinho. Né? Se tem mais gente envolvida, o erro é em conjunto. Então, essa autorreflexão e o autoconhecimento, porque a partir do momento que você para refletir, você chega a certas conclusões, e que ele vai te trazer o autoconhecimento. É o conhecimento do seu interior. Isso significa o autoconhecimento. Por quê? Uma criança, ela não tem o mesmo discernimento de um adulto, ela não tem o mesmo conhecimento, ela não tem... É totalmente diferente, sabe? Totalmente diferente. Então, o que acontece? Acontece uma coisa traumática, dolorosa, com uma criança, ela não tem a consciência de refletir sobre aquilo ali. E é uma criança, são emoções sendo criadas
que ela não sabe lidar, não faz ideia do que é, ela não sabe o que é o mundo. Então ela cria percepções, aí a gente volta lá no cursinho da mente humana. Processos mentais geram percepções, muitas vezes percepções erradas. Daí vem as mágoas, as dores da infância, que para as pessoas são coisas insignificantes, porque ninguém compreende. É como se nós tivéssemos duas pessoas dentro de nós. A criança interior, ela é aquela criança ali. Então ela tem percepções de dor, de abandono, de negligência, que o seu eu adulto não compreende. Porque é besteira. Mas aquela criança lá, ela se importou com aquilo. Ela se importou com aquilo. Então são percepções diferentes. Vou dar um exemplo de uma que eu consegui fazer. Há pouco tempo atrás eu dei o exemplo, né, da surra que eu tomei porque eu estava fazendo fofoca da minha família com a família dos outros. Eu não sabia o que era isso, entendeu? Então eu tomei uma surra de vara. Quando eu fui refletir sobre essa emoção, do porquê que eu tinha essa mágoa, eu voltei naquele momento lá. Sabe o que aconteceu quando eu voltei naquele momento? Ó, me dá até um pouquinho de falta de ar, para vocês verem como é uma coisa que fica instalada. Eu senti exatamente de novo o que eu senti naquela época, o pânico. O pânico da pessoa chegar e falar, eu vou fazer isso e isso com você. Você não vai impedir, eu vou te dar uma surra, porque você merece, e eu sou um adulto, eu tenho muito mais força que você, e vai andando sozinho. É uma tortura. Tipo assim, caminha e cava a sua cova, porque eu vou te jogar ali dentro e vou te matar e você não pode fazer nada. E aí sabe o que naquela hora, como criança, eu lembrei das dores das outras surras. Aquilo causa um pânico, sabe? Eu não sei nem explicar, porque quando você é uma criança, você não sabe explicar o que você sente. E eu nunca imaginei isso. Então, quando eu tive essa sensação toda de novo, eu vi a crueldade que é. E tipo assim, quem tá batendo não sente dor, né? Então, eu, naquela situação, é difícil de colocar em palavras, sabe? O sentimento, a emoção que isso traz. E quantas crianças passaram por isso? Tipo assim, abaixa a bermuda, porque eu vou te tacar cinto no rabo. Sabe qual é a minha vontade? De pegar aquele cinto e dar no adulto para ele sentir qual é a dor daquilo ali. E fazer igualzinho, torturar. Você mesmo vai abaixar a calcinha, engole o choro. Engole o choro. Entendeu? Então é agressão física, é humilhação, é agressão psicológica. São muitas coisas que configuram uma tortura. Mas a humanidade não enxerga isso. Por quê? Não é ele que está apanhando. Eu queria ver realmente, não estou falando que é para ninguém fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Mas imagina que você está no trabalho e você faz uma coisa errada, o teu chefe chega e fala, arreia as calças que você vai tomar 10 cintadas. Na frente de todo mundo, porque às vezes é assim, na frente da família inteira. Ai, mas eu sou a melhor pessoa do mundo? Será que foi mesmo? São essas coisas que a humanidade tem que começar a lembrar. Mas ninguém quer ouvir. Porque quer todo mundo viver na ilusão de melhor mãe, melhor pai, melhor tio, melhor tia. E esses traumas, eles vão se repetindo, gente. Geralmente, um cara que foi abandonado pelo pai, lá na frente ele vai abandonar os filhos também. Ele vai abandonar a mulher, porque é um padrão, é a mesma coisa. Eu convivi com droga, com bebida. Eu, na minha cabeça, no subconsciente, não estou falando que eu sabia disso no consciente. No meu subconsciente, era a forma que eu aprendi lá na infância, que eu via as pessoas lidando.
tá puto e vai beber, vai encher a cara, vai usar droga. Eu vi a minha infância foi vendo as pessoas fazendo isso, vizinhos, entendeu? Alguns familiares, entendeu? Então, no meu subconsciente, ficou gravada essa percepção de que quando eu tenho problemas eu vou beber, vou encher a cara, vou fazer e acontecer. Então, cada ser humano tem percepções únicas da infância guardadas dentro de si, que são prejudiciais na fase adulta. Então, a autorreflexão e o autoconhecimento ajudam a gente a trazer isso. As práticas de cura emocional, gente, são diversas. Você pode fazer uma terapia, você pode se autocurar, como vai ser esse nosso tratamento. Você pode fazer meditações, exercícios, várias coisas. Cada pessoa vai se adaptar de uma forma. Eu me adaptei melhor sozinha, mas muitos de vocês que estão assistindo vão recorrer a algum psicólogo, vão recorrer a outras práticas, outras técnicas. E isso é totalmente normal. Tá? E o autocuidado, como eu já expliquei um pouco, é esse momento de você tirar e enxergar realmente. Fala, poxa, realmente eu fui torturado na minha infância. Ah, mas é para eu odiar meu pai e minha mãe? Não, eles também não tinham esse conhecimento, a humanidade não tem esse conhecimento. E eu tive que comer o pão que o diabo amassou para poder aprender isso e começar a trazer isso para a humanidade. Porque a evolução humana depende disso. Das pessoas reconhecerem essas coisas instaladas. É como se Deus, muitas doutrinas falam isso, é como se Deus e o diabo estivessem aqui dentro. Né? Deus é o consciente, é o que deveria estar ativo. O subconsciente, ele domina o consciente. Então é como se a escuridão dominasse a luz. A partir do momento que a gente aprende a controlar, a entender, né, e superar as coisas do subconsciente, essa ordem altera. E aí você é senhor do próprio destino. Eu vou explicar mais sobre isso um pouco mais para frente. A aceitação, gente, a aceitação é entender que nada foi sua culpa e nem culpa do outro. Como eu já citei várias vezes. Minha mãe passou por coisas bem piores, minha avó, minha bisavó, e assim, vai passando. Ao longo do tempo, a tendência é que diminua. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento agora, integrar ele, não só na espiritualidade, nas religiões, mas integrar nas famílias, no conhecimento, na psicologia. Porque a psicologia, ela tem esse conhecimento, só que como eles repetem muito o que aprenderam com os gênios de lá de trás, as pessoas não têm muito costume de refletir e tirar suas próprias conclusões, então elas não sabem explicar. Então elas explicam com aquelas palavras que estão nos livros que ninguém entende de nada. Só vai entender quem estuda aquilo ali. Então é por isso que muitos terapeutas não têm muito sucesso em alguns casos. Como o borderline, por exemplo. O borderline ele gosta de entender sobre tudo. O borderline ele já sofreu, já comeu pão que o diabo amassou. Porque o borderline ele vem justamente disso. A infância foi tão traumática que gerou aquela imagem de vítima dentro dele e ele se sente um inútil. Uma eterna vítima daquela dor. E ela fica revivendo aquela dor ali. É uma tortura. Autotortura. E eu sei muito bem sobre isso, porque eu passei a minha vida praticamente toda com isso. Então, quando você tem essa aceitação de que não existe um vilão externo, o vilão está aqui dentro, você começa a ressignificar, porque do mesmo jeito que você não tem noção de quem você é, seus pais também não têm, e seus avós também não têm, e seus amigos também não têm, ninguém tem. Então, essa aceitação fala, pô, mas eu posso fazer a minha parte, então eu vou me curar. E aí vem a integração da criança interior. Porque quando você vai pesquisar dentro de si sobre essa criança interior, você vê que ela é uma criança mimada. Eu, por exemplo, dentro dessa autocura, né,
eu descobri que eu fiquei presa, o meu emocional, meu corpo cresceu, mas o meu emocional ficou preso aos 5 anos, que foi onde eu sofri o meu primeiro trauma. E daí só foi aumentando, porque aí vem emoções ruins, sentimentos ruins, e aquilo ali foi, gerando uma bola de neve. E chegou na minha fase adulta e já estava tudo destruído, e eu não, sabe, quando tudo tá pegando fogo, tu fala, o que eu faço? Mas é muito lá de trás. Então, algumas pessoas ficaram presas com 10 anos, outras com 7, outras com 12, outras bebê ainda. Gente, tem bebê que é estuprado, queimado com cigarro. É só vocês pesquisarem que vocês veem, cara. A humanidade fecha os olhos para isso. Tem criança sendo vendida como objeto sexual. Tem tanta gente passando fome no mundo, mas todo mundo fecha os olhos. Não é comigo. Entendeu? Então, essa aceitação é você enxergar tudo isso e muito mais, porque cada pessoa tem suas próprias percepções, né? E integrar é você assumir o seu lado infantil, cuidar dele, abraçar ele, falar tudo bem, então vem aqui que eu mesmo vou cuidar de você. Ninguém cuidou de você da forma que tinha, porque ninguém sabia. A humanidade não sabe, gente. E aí muita gente não consegue ouvir a verdade e aí prefere fugir da aula. Não, eu não vou assistir isso daí porque isso dói. Mas esse ensinamento não vai sair daqui. E uma hora ou outra as pessoas vão vir para assistir. E essa é a intenção. Então, quando a gente integra a criança com o adulto, a gente cria sabedoria de vida, porque a gente usa o nosso passado para tratar o presente e construir um futuro diferente. Então a gente fica um super ser humano. A gente fica consciente da gente mesmo. Não, eu não vou deixar isso daí me controlar. Por quê? Porque você tem consciência do que está acontecendo. Agora, se você vive pelas emoções, pelo subconsciente, você está sendo controlado, sabe? A vida te leva para onde ela quer. Então, tudo parte de querer ouvir a verdade. E, gente, quem quer de verdade, assista todos esses vídeos que eu já postei, cara, porque todos eles são feitos, trazidos aqui estrategicamente. Porque foi como eu expliquei lá na aula inaugural da autocura. Dentro das minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão de que o nosso maior problema é a base do conhecimento sobre a mente humana que a gente não tem, sobre emoções, sobre como funciona tudo, a gente não tem esse conhecimento. Então, você chega numa terapia, o cara fala as coisas pra você, a maior parte você não entende. Você não sabe como fazer isso aqui dentro e a maioria, não estou falando que são todos os médicos, a maioria não sabe explicar. Porque muitos deles não passaram por aquilo ali. Essa é a importância de se reconhecer a vivência de outro ser humano. Porque a vivência, ela conta muito mais do que um diploma, gente. Sabe? Então, a gente sempre tem o que aprender com outro ser humano e a gente sempre tem o que ensinar também. Desde a infância, sabe? A gente tem tanto que aprender com as crianças, com a pureza das crianças. A gente seria bem menos egoístas se a gente começasse a observar as crianças com mais sabedoria. Porque eles são muito mais sábios do que a gente. Mas o nosso ego não permite. E aí, falando em ego, falei da catarse, né? Gente, esse processo, ele dói. Tá? O despertar espiritual, o despertar emocional, entendeu? Seja de qual vertente, de qual nome, vai doer. Mas dessa vez, vai doer uma vez só. É a última vez que dói. Então vamos botar foco nisso para ter bastante garra, para ter bastante força para enfrentar.
Porque é igual a dor que eu sofri anteontem na última aula. Ela não vai mais me doer, porque agora eu descobri onde a desgraçada tá. Entendeu? Eu falei, ó, sai daí, cão. Tirei de mim. Como quando eu falo agora sobre o abuso, ou sobre isso, sobre aquilo, agora eu consigo falar certas coisas sem sentir mais dor. Isso é cura. Não é você esquecer, não é você guardar, não é você só botar pra fora, é você falar sem sentir dor, é você lembrar sem sentir mágoa. Essa é a cura. Mas para isso primeiro tem que doer tudo que a gente não deixou doer lá no passado. Porque o ser humano não gosta de sofrer, então ele vai lá e esconde tudo a 7 chaves. E aquilo ali vai sufocando o espírito. Tá? Então, gente, não importa quantas vezes vocês vão ter que assistir as aulas, vão pesquisar livros, façam as meditações que eu já coloquei. Tudo isso está preparando o terreno para a autocura. Quando eu começar os ensinamentos de autocura, ó, o bagulho já vai ficar doido. Então, eu preciso que vocês tenham esses conhecimentos já um pouco latentes para que vocês saibam lidar quando as dores vierem. Mas ainda assim eu vou estar aqui, entendeu? Apoiando quem estiver nesse processo, da forma que eu puder, e vocês não vão estar sozinhos. Como eu disse, já tem 3 apostilas lançadas. Leiam. Não entendeu? Vai pesquisar no Google, gente. O Google serve para isso. Sabe? Quem gosta vai ler livros, vai ouvir audiobook. E é isso, gente. Quem precisar de um atendimento, o e-mail de atendimento tá aqui embaixo na descrição. É gratuito, tá, gente? Não tô falando que eu vou dar uma forma milagrosa para vocês, não, mas pelo menos palavras de apoio e de incentivo eu posso dar. Tá? Às vezes a gente só precisa de alguém para desabafar, né? E quem quiser contribuir com o canal, o link tá aí embaixo também. Eu pretendo comprar alguns livros para fazer umas playlists aqui pra gente ir lendo junto, estudando junto. Vou fazer isso com a Bíblia também. Já até comprei, não chega, tá presa lá em São João de Meriti. Ô Jesus, aí dá ansiedade, né? É linda. Mas eu vou fazer isso com outros livros também. Então vamos tentar ocupar o máximo de tempo possível, tempo livre, para não ficar pensando besteira, tá? E por hoje é só, gente. Eu tenho que dar um aviso que eles pediram. Hoje vou entrar em recesso, tá? A gente vai dar uma paradinha por aqui, pelo menos até no dia 26. Porque agora é onde eu preciso me dedicar à minha família, né? Os preparativos de Natal e tudo mais. A gente tem que saber equilibrar o espiritual e o material, né, gente? Material não é dinheiro, material é aqui, a vida na carne. Então, nesse momento, eu preciso me dedicar à minha família, preparar as coisas. No dia 26, eu volto com a próxima aula, tá? E é isso, um beijo, fiquem com Deus. Um ótimo Natal, tá? Um Natal maravilhoso para todos nós. E que Deus continue nos abençoando e Jesus nos protegendo, meu amor. Um beijo para vocês. Tchau.